Senhora Presidente, Senhoras Ministras, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A Assembleia da República discute hoje a proposta de Lei de Programação Militar e a proposta de Lei das Infraestruturas Militares. Tratam-se de diplomas estruturantes do edifício da soberania nacional em matéria de defesa nacional. Hoje é o momento de afirmar, para além das circunstâncias políticas conjunturais que não favorecem a atenção que o assunto deveria merecer, a importância da defesa nacional, da afirmação de Portugal enquanto Estado soberano, ator no contexto geopolítico e parceiro ativo no âmbito internacional, seja nas Nações Unidas, na Aliança Atlântica, na União Europeia ou na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O PSD, desde a fundação da democracia, é protagonista com responsabilidades no governo ou na oposição, na edificação e fortalecimento das capacidades da defesa nacional. O PSD reafirma hoje o seu respeito pelas Forças Armadas enquanto garante da defesa e soberania nacionais, bem como no cumprimento dos compromissos internacionais do nosso país. O PSD saúda também os homens e as mulheres que servem as Forças Armadas pelo seu empenho e profissionalismo, tantas vezes sem as condições desejáveis para o exercício das suas missões. Senhora Presidente, os diplomas que hoje apreciamos têm um contexto e têm um histórico. Um contexto de uma crise militar na Europa que julgávamos impossível. A brutal guerra na Ucrânia, provocada pela inadmissível invasão pela Federação Russa e que deve merecer a nossa renovada e empenhada censura. Uma guerra na Europa que tem merecido, e bem, o apoio em equipamento militar e a mobilização de efetivos para o reforço do flanco leste europeu no contexto da NATO. Estas circunstâncias alteram de forma determinante o contexto geopolítico europeu e mundial, a que acrescem novas ameaças noutras regiões do mundo, sejam com origem política, económica ou em razão de consequências das alterações climáticas. Mas também uma recente crise sanitária, cuja gestão contou com a mobilização das nossas Forças Armadas. A proposta de Lei de Programação Militar tem também um histórico que tem que ser referido. Não para encontrar críticas ao Governo, mas porque condiciona este diploma e o desempenho das Forças Armadas. Hoje tem de ser afirmado com clareza e com responsabilidade. O histórico dos últimos anos de execução das leis de programação militar e também da Lei de Infraestruturas Militares é fraco, muito fraco, e tem prejudicado a operacionalidade das Forças Armadas e atrasado não só a aquisição de equipamentos militares, mas também a manutenção dos existentes. Depois de anos com níveis de execução próximo de 90%, desde 2016 que a execução tem diminuído acentuadamente e mesmo excluindo o ano 2021, com 54% de execução, a execução anda pouco acima de 70%. É muito pouco. Este é o principal problema da Lei de Programação Militar. As consequências são conhecidas e são preocupantes. Navios parados, equipamentos sem a modernização necessária e programas de aquisição adiados. Senhora Presidente, este histórico de baixa taxa de execução na Lei de Programação Militar condiciona a presente proposta conforme é assumido pelo próprio Governo. A proposta prevê um investimento de 2.418 milhões de euros para a recuperação dos déficits de manutenção, sustentação e modernização dos meios existentes, o que corresponde a 43% do total previsto no documento do Governo. É muito. Neste contexto, importa esclarecer se, como consequência dos déficits de manutenção acumulados, não ficou definitivamente em causa a operacionalidade de alguns equipamentos. A proposta da atual LPM prevê um montante global de investimento de 5.570 milhões de euros até 2034, o que, segundo o Governo, representa um aumento de 17,5% face à lei em vigor. Este investimento nas Forças Armadas é necessário, mas importa afirmar,
mantém-se aquém dos compromissos internacionais sobre a necessidade de reforço em matéria de defesa. Mas, para além disso, importa que saia do papel e que se concretize. Esta é a primeira vez que a LPM inclui os 5 domínios operacionais: terrestre, marítimo, aéreo, cibernético e espacial. E para este novo estão previstos 50 milhões de euros. Esperemos que saiam também do papel. O investimento centra-se em 8 projetos estruturantes, quase todos em continuação de anteriores LPMs. Destes, importa esclarecer, no que respeita à ciberdefesa, que o PSD apontou como prioritário na última LPM e que sofreu atrasos, sofreu mesmo, se estamos em condições de o concretizar de modo a garantir a defesa dos interesses nacionais. Em relação aos navios de patrulha oceânicos, depois da recusa do visto do Tribunal de Contas e dos reparos formulados em relação a este processo, mesmo com o alerta do PSD, importa que este atraso possa ser agora recuperado. O Sr. Deputado tem que concluir. Termino já, Sr. Presidente. Em relação ao navio polivalente logístico, importa esclarecer se este projeto não é prejudicado pela construção de uma plataforma multifunções também anunciada. E, finalmente, em relação ao novo projeto de edificação da capacidade aérea do Exército, face à limitação de recursos, importa esclarecer que medidas são tomadas para evitar uma duplicação de meios e de estruturas. Por fim, Sr. Presidente, 2 questões importantes para o PSD no atual contexto. A atual guerra na Ucrânia revelou a fragilidade das cadeias logísticas no fornecimento de equipamento e munições. As reservas de guerra na Europa encontram-se em nível insuficiente. A presente LPM verifica um aumento substancial das referidas reservas de guerra. No entanto, importa aferir se esta ambição é concretizável no curto prazo. Por último, Sr. Presidente, a questão sensível sobre a vigilância dos fundos marinhos dos cabos submarinos de telecomunicações. Portugal, devido à sua posição geográfica, é um alvo potencial de ameaças em relação a estas estruturas. As ameaças são crescentes e importa aferir se esta LPM contém em si mesma os aspectos suficientes para assegurar a salvaguarda deste interesse. Sr. Presidente, Sr. Membro do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD, e com isto termino, o PSD encara este processo de discussão e votação da Lei de Programação Militar com a mesma responsabilidade de sempre, com o compromisso e com o sentido de responsabilidade de contribuir para o fortalecimento das Forças Armadas Portuguesas. Por isso, estará empenhado na obtenção de esclarecimentos e de compromissos durante o processo de discussão na especialidade. Disse.